Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre Dota Dragon's Blood, o novo anime que estreou na Netflix, que é produzido pelo estúdio Mir, o mesmo estúdio que, diga-se de passagem, é o estúdio que produziu A Lenda de Korra, ou seja, já me agradou bastante aí, me conquistou nesse lance. E aí eu falei, cara, preciso assistir. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, mas eu volto a ressaltar neste. Eu adoro o gênero espada e fantasia. Dragões, castelos, cavaleiros, aquela mitologia em volta do período da Idade Média, aquele período dos cavaleiros, né? A ação e aventura é muito bom, o lance, né, de espada e feitiçaria conquista muita gente, inúmeros fãs aí, e todo nerd que se preze curte esse gênero, não é mesmo? Tá aí o Hobbit, o Senhor dos Anéis, que não me deixa mentir. O grande lance, galera, é que a maioria dessas produções já vem com uma fórmula pronta. E essa fórmula pronta acaba algumas vezes desagradando, porque nós, os fãs do espada e feitiçaria, queremos coisas novas, queremos que se renove, queremos ser realmente surpreendidos, coisa que não vem acontecendo muito. Mas, se tratando de Dota Dragon's Blood, a situação é outra. O anime não opta por resoluções simples, não opta pelo óbvio, mesmo tendo a sua base na espada e feitiçaria, em gêneros que nós já conhecemos tão bem, ele ousa e explora mais, se aprofundando em seus personagens, nos mostrando cenários bonitos, nos mostrando situações que a gente acaba gostando daquilo. Mesmo personagens que já possuem uma característica já estabelecida nesse tipo de obra, aqui acaba sendo diferente e acaba cativando muito. A ideia, a proposta e, o melhor de tudo, a execução funciona muito bem. Mas como vocês sabem, nem tudo é perfeito, e a obra apresenta sim alguns problemas, principalmente quando ela mistura o 2D, que é a sua arte original, com o 3D, e aí causa um certo estranhamento. Em alguns momentos no qual não seria necessário o uso do 3D, eles aplicam o 3D e acaba se destoando um pouco da animação 2D de uma forma que acaba se tornando estranho pra gente que está assistindo. Mas relaxa, porque não é nada que vai estragar a sua imersão, não é nada que vai estragar a sua experiência com o anime. E meus amigos, já falando sobre experiência com o anime, tanto as vozes quanto a trilha sonora desse anime cativam bastante e funcionam muito bem, gerando um ar de tranquilidade pra gente que nunca jogou o game, gerando um ar de não tão estranho, porque nós já temos vozes que nós conhecemos trabalhando na obra, o que já facilita um pouco com que a gente goste daquilo que está assistindo, e a trilha sonora corrobora com tudo isso que eu falei, porque ela casa muito bem, é muito bem explorado os momentos, o timing é perfeito. Bom, mas antes da gente continuar falando sobre essa obra e falar mais sobre os detalhes, sobre a história, se essa é a primeira vez que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Martelo de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu tô assistindo, e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve, porque isso é muito importante e me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui pro YouTube. E agora vamos falar sobre Dota Dragon's Blood. Finalmente vamos conhecer mais sobre essa história tão cativante. Logo de cara somos apresentados a Davion, o Cavaleiro Dragão, que é mostrado como um herói, derrotando um dragão e assim protegendo a vila desta criatura tão nefasta. Seu fiel escudeiro Bran o acompanha em suas aventuras e é responsável por espalhar ali os seus atos, os seus feitos, contar eles nas tavernas para que a fama do Davion se espalhe entre todas as regiões. Durante esse momento no qual o Bran está contando ali os feitos do seu companheiro, a gente acaba percebendo que ele deixou um dragão escapar, um dragão intitulado como Ansivorm. Esse dragão é tão poderoso que nenhum exército muito preparado poderia vencer ele de forma direta. Então eu teria que bolar toda uma estratégia, todo um plano, todo um plano de ação mesmo para poder derrotar aquele dragão. E aí ele decide fazer o quê? Não, vamos deixar esse cara aí, ele tá adormecido, não vamos mexer nele, tudo bem, vamos comemorar, a gente já matou outro dragão, vamos para a taverna. Assim eles fazem. Quando chegam na taverna, que o Bran tá contando ali seus feitos, não sei o que, sempre tem um cara, sabe, aquele maluco que não fica satisfeito, que quer mostrar que é o melhor, que não sei o que, e vai fazer besteira. Esse cara então vai pra toca, e aí você já sabe o que é que acontece quando um ser humano idiota vai pra caverna, vai pra toca de um dragão, né? Então daí vocês já tiram, e a partir deste ponto realmente começa-se a se desenvolver a verdadeira história de Dota Dragon's Blood. Como a gente já pode perceber, só nessa breve sinopse, a trama apresenta a história do cavaleiro que enfrenta o dragão acaba causando uma enorme destruição, e esse cavaleiro então sai em busca de vingança para derrotar esse dragão, correto?
Em parte, porque não é bem por aí, tem muito mais por trás dessa trama de simplesmente o cavaleiro e o dragão. A gente vê também que o anime trabalha muito bem a profundidade dos personagens e a forma com que esses personagens se relacionam. Ou seja, mesmo pessoas que nunca jogaram, mesmo a gente que não tem muita noção do universo de Dota, a gente acaba comprando a ideia do cavaleiro seguindo sua aventura com seu fiel escudeiro, e aí as outras pessoas, os outros remanescentes que vão tentando ali, aparecendo, se juntando com ele no decorrer da trama, a gente vai casando ali e funciona muito bem o grupo final. A série dá devida atenção aos conflitos internos de cada um dos personagens importantes, se preocupando em apresentá-los e não somente como pessoas muito poderosas, mas dando também a eles humanidade, profundidade, respeitando as características únicas de cada um dos personagens. E aí funciona bem, agrada muito quando a gente vê um anime que nos apresenta seu núcleo de personagens e trabalha muito bem esse núcleo. E aí quando eu falo que o anime se aprofunda nos personagens, eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Enquanto Mirana é apresentada como uma princesa exilada que tem a missão de recuperar as lotos roubadas de uma deusa sagrada, a própria deusa sagrada acaba se mostrando como um ser extremamente arrogante. Então nós temos este contraponto. E aí começa a gente se aprofundar realmente nesses dois personagens, porque a Mirana, enquanto uma princesa exilada, ela é humilde, mas tem aquele ar de superioridade que uma princesa, alguém da realeza, precisa ter. E a Selemene, que é uma deusa e deveria ser benevolente, acaba se mostrando muito apática para com os seus súditos, para com a situação real dos seus súditos, e quer somente o venha a nós e esquece então o vosso reino. Basicamente é isso que rola, e o anime começa a desconstruir esses personagens quando nos mostra um pouco do seu passado, mas não é aquele flashback chato e cansativo, é um flashback muito útil para o desenvolvimento da trama, e funciona muito bem. É por isso que eu digo que desenvolve legal os personagens, porque você acaba entendendo as motivações de cada um deles e o porquê que eles agem de tal forma em determinados momentos. Nós somos também apresentados a uma outra guerreira que, meus amigos, o núcleo feminino deste anime é muito bom e é difícil você escolher o seu favorito. Nós somos apresentados a uma personagem chamada Luna, e a Luna é a representação exata da fúria e da ira dessa deusa. Só que quando a gente começa a entender as motivações da Luna, o que foi que aconteceu, como ela se tornou essa cavaleiro, esse guerreiro tão brutal, a gente acaba comprando a ideia e curtindo ela demais. A prova disso, meus amigos, é que eu curti demais essa personagem. E assim, vocês sabem, é muito difícil a gente ser adepto a gostar, a torcer pelo vilão. Geralmente, as obras fazem com que a gente torça pelo herói, pelo cavaleiro bondoso, bom moço, mas aqui a gente acaba compreendendo e entendendo ali realmente o que é que está acontecendo, as motivações, o que foi que aconteceu para esses personagens agirem de tal forma. E essa motivação, essa amostra que o anime nos dá, funciona perfeitamente nesse tipo de anime. Mesmo assim, num anime de espada e feitiçaria, no qual nós temos morte, e nós temos morte, temos sangue, temos muitas dilacerações, tem muita coisa interessante, como mortes assim mirabolantes, coisa legal mesmo. Esse anime consegue sim ter aquele toque de sensibilidade na hora que precisa, e isso me agradou. Cara, quando eu vi o primeiro episódio, eu já falei, cara, eu preciso concluir esse anime e eu já quero mesmo a segunda temporada. Dito tudo isso, eu preciso ressaltar aqui que sim, que a obra possui alguns problemas, não é uma obra perfeita, é uma obra que tenta fazer o seu melhor na medida do possível e em alguns pontos acaba pecando. Quando eu falo para vocês que existe um aprofundamento nos personagens, um certo desenvolvimento, é porque realmente existe. Entretanto, alguns destes personagens acabam tendo o seu núcleo, a sua história bastante corrida, deixando soltas algumas pontas e abrindo muitas brechas para especulações. Eu não sei se isso foi proposital ou se realmente eles tinham ali um limite de episódios, um limite ali de orçamento para essa produção, mas assim, correram bastante em alguns momentos e em outros eles se seguraram demais. Não estou dizendo que não desenvolveu, as peças principais fundamentais ali foram bem desenvolvidas, mas peças que seriam muito mais úteis, seriam muito mais interessantes a gente conhecer mais sobre eles, eles acabam passando o pano assim, correndo, que a gente acaba nem sequer sentindo realmente a carga daqueles personagens. Por isso que eu digo que há um desenvolvimento, mas não é tão profundo quanto deveria ser com
todos os personagens. Outro ponto negativo nessa produção está na sua decisão de núcleo no qual eles querem atingir. Em alguns momentos a gente percebe que eles estão fazendo algumas referências a quem já é fã do jogo, e em outros momentos nós percebemos que eles estão explicando demais para quem não conhece esse universo. E aí fica essa dúvida, será que eles querem mostrar um universo para todo mundo, ou só um universo focado para aqueles que conhecem o game, ou ele quer realmente agradar um público novo? E aí essa dúvida fica meio dividida e você consegue perceber que eles têm realmente essa divisão na história entre agradar o público que já conhece a franquia, que já conhece o jogo, e agradar novos públicos para trazer essa galera pro jogo e pro anime. E isso aí me incomodou um pouquinho, porque a gente acaba percebendo que tem muita coisinha assim que acaba sendo desnecessária, outras coisinhas que acabam sendo explicadas, mas a gente não entende nada porque a gente realmente está por fora do histórico do game, mas enfim. No mais, eu acredito que esse seja o maior problema, e aí assim, cara, pode assistir que vai fluir, você vai conseguir entender, de alguma forma você vai tirar um entendimento da obra. Dito tudo isso, dito as minhas opiniões, o que eu achei interessante, o que eu não achei, o que é que fica no final? Fica no final uma excelente animação de espada e feitiçaria, com um enredo bacana, com personagens cativantes, com dublagem magnífica, ou seja, os prós dessa animação são muito maiores que os contras. Então, cara, se aventura no reino de espada e fantasia, curte a obra, assiste e não esquece de comentar o que vocês acharam. Se vocês gostaram de Dragon's Blood, se vocês não gostaram, se você achou muito diferente do Dota original, comenta aqui porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você joga Dota, comenta aqui pra mim se realmente destoou muito da obra original ou se é realmente fiel ao que é ao game, tá bom? Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Eu sei que eu curti demais, valeu muito a pena, é uma excelente opção de entretenimento. E aí, o resto eu deixo na mão de vocês para dizer se é bom ou não. Uma vez mais, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!